Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sempre uma alegria ter a cada um de vocês aqui conectados conosco no nosso devocional de conexão. Quero continuar te animando a se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e é sempre muito bom estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. E hoje vamos concluir o livro de 2 Pedro, hoje vamos estar estudando o capítulo 3 do versículo 11 até o 18 de 2 Pedro. Lembra que a gente está falando sobre essa série chamada Um Alerta ao Povo de Deus. Então, quero te animar a vir com a gente participar de mais esse devocional de conexão. É isso aí, pessoal. Então, juntos para mais um estudo e o contexto é muito importante desse estudo. Eu queria te animar a recordar o contexto, o que a gente está estudando. A gente está na parte final da segunda carta de Pedro, e Pedro está fazendo esse alerta às pessoas, aos cristãos, contra os falsos mestres, contra o ensino e contra a heresia, aquilo que de alguma forma essas pessoas estavam ensinando e influenciando a igreja, o que poderiam influenciar a igreja. Mas isso servia para o primeiro século e serve para a gente também. No estudo passado, a gente viu que ele fala do dia do Senhor. A gente vai continuar esse tema, a segunda parte, falando sobre o dia do Senhor. E nós vimos um pouco da escatologia de Pedro, né? Só para refrescar a sua memória, para você lembrar, as pessoas diziam, não mudou nada, não aconteceu nada. E a gente falava que os últimos dias são representados pela primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Então esse período é chamado de segunda vinda. E o que eles falavam antes é que nunca aconteceu nada. E Pedro falou, peraí, não é assim. Vocês deliberadamente se esquecem que o mundo anterior, ele foi destruído. E foi destruído por água. E a gente está falando, claro, do dilúvio. E agora ele fala que esse mundo que a gente vive hoje, esse tempo que a gente está vivendo hoje, também vai ser destruído. Esse também vai ser destruído através do fogo. E que a gente aguarda um novo céu e uma nova terra. Então essa destruição aqui não é uma destruição eterna, né? Aqui não está falando da destruição no sentido de vai acabar com tudo. É a destruição para que venha o novo, que aguardamos nós. Então, basicamente foi o que a gente conversou e também alertando sobre os falsos mestres, o falso ensino, aqueles que dizem, não, Jesus não volta, aqueles que falam, não, Jesus volta tal dia e começam, né, a marcar certas datas, que a Bíblia é muito clara, porque disse que o dia do Senhor virá como ladrão. E agora a gente vai dar sequência aqui, falando do dia do Senhor, a partir do versículo 11. Então, a gente tem um pequeno esboço aqui também para você, para seguir com a gente, falando sobre o dia do Senhor. Então, basicamente, nessa parte final da carta, ele já está terminando a carta, ele vai falar de um estilo de vida santo, o propósito da paciência de Deus, que a gente já falou um pouco no estudo passado, e a perseverança. Então, vamos começando aqui um estilo de vida santo. E olha que interessante, ele fala dessa maneira, visto que tudo será desfeito, né? Ou seja, do que ele está falando aqui? Ele está falando do mundo de agora, será desfeito. Já que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira, e aí vem o nosso título aqui desse ponto, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo. A gente já viu um pouco disso no estudo passado. Os elementos se derreterão pelo calor. Então, vamos voltar aqui para a gente pensar algumas coisas. A primeira coisa é, ele está conectando com o que a gente já estudou do capítulo, do capítulo 3, esse mesmo capítulo, do versículo 3 até o versículo 10. Tá? Então a gente já viu isso no estudo anterior. Se você não teve a oportunidade de ver, você pode rever, tá aí nos nossos vídeos esse estudo. Então, visto que tudo será assim desfeito, e aí ele vai trazer um desafio para os crentes, para os cristãos, porque ele fala assim, ok, se vai acontecer tudo isso com a criação, e vocês já sabem disso, que tipo de pessoas
que qualidade de pessoas vocês são, ou é necessário que vocês sejam, ou seja, de que maneira vocês vão viver, como vocês vão se comportar, que tipo, ou seja, é quase como questionando, mas é uma pergunta retórica, porque aqui já está a resposta. E ele vai dizer, que tipo de pessoas? Pessoas que vivam de uma maneira santa e piedosa. A gente sabe que santo é separado para Deus, separado para Deus. E a outra característica é uma vida piedosa, é o seu amor a Deus ou a sua atitude de rendição a Deus, né? Então é uma vida de devoção a Deus. Esse tipo de comportamento a gente deve ter na esperança e na expectativa da vinda do Senhor. Por quê? E aí ele vai explicar por quê. Vivendo dessa maneira, vocês vão estar esperando o dia de Deus, que é também conhecido como o dia do Senhor, ok? O dia de Deus, que pode ser o dia do Senhor. Vocês aguardam esse dia. E não só isso, quando vocês vivem dessa maneira, o que vai acontecer? Vocês vão estar apressando. Esse apressando não é no sentido de que vai ser mais rápido, mas está falando da importância e do sentido de urgência que isso tem, né? O valor que isso tem, a vinda do Senhor. E ele outra vez vai falar o que vai acontecer nesse momento. O que a gente já estudou no estudo passado. Os céus serão desfeitos. Lembra que ele falou aqui que isso vai acontecer, serão desfeitos. E de que maneira isso vai ser? Através do fogo, que é o que a gente viu anteriormente, e os elementos se derreterão pelo calor. Do que está falando? Está falando das estrelas, do céu, de tudo isso. Então, basicamente, qual a proposta de Pedro aqui para a gente? Se a gente realmente crê, e se a gente reconhece isso, de que maneira que a gente deveria viver? Com compromisso com Deus, uma vida separada para Deus em santidade, uma vida de devoção a Deus, porque vivendo dessa maneira nós estamos reconhecendo e declarando a importância da vinda do Senhor. E quando essa vinda for manifestada, a gente vai ter uma manifestação que vai ser visível, isso é importante, a segunda vinda do Senhor será visível, a manifestação do poder de Deus será de maneira completa, universal, e vão ser manifestados na natureza. Então, continuando pensando isso, ele falando desse estilo de vida santa, a gente tem o versículo 6, o versículo 13, que fala assim: todavia, de acordo com a sua promessa do Senhor, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A gente leu Apocalipse 21, estudo passado. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então a gente tem bastante coisa aqui para pensar. A primeira é que tudo o que um crente crê ou deveria crer deve sempre ter como base, ter como embasamento a promessa de Deus. A promessa de Deus, a promessa da palavra de Deus. Por isso que preciso falar disso mais uma vez. A grande importância do povo de Deus estudar a Bíblia. Então, uma das coisas que o nosso inimigo tem roubado das igrejas, dos púlpitos em geral, é o estudo da Bíblia. Por quê? Porque quando você conhece a verdade do Evangelho, o inimigo não pode vir com a mentira, porque você conhece a verdade. Quando a gente estuda a palavra, a gente tem uma revelação clara do propósito de Deus. Então, esses pontos são fundamentais. Fundamentais. Eu vou repetir isso mais uma vez. São fundamentais para a igreja dos nossos dias. E a gente não pode desprezar isso. É muito importante tomar isso muito, mas muito, muito, e levar isso muito a sério, né? A importância do estudo da palavra e compreender, porque a gente tem a promessa e a maneira que a gente vai viver através dessa promessa. Então, esperamos, em fé, novos céus e nova terra. E que tipo, e aqui é interessante, que tipo de terra, que reino que a gente espera? Ele fala claramente que é um reino que habita a justiça. Então observe que a promessa era manifestada através da nossa fé. E a nossa fé e esperança é do que Deus, através da sua promessa, vai produzir uma terra onde habita a justiça. Porque a gente vive num mundo de injustiça. O mundo que a gente vive hoje, a realidade que a gente vive hoje é de injustiça.
em todos os sentidos. Portanto, amados, porque vocês têm essa promessa, que é a promessa de Deus, porque vocês têm fé, porque vocês têm esperança. Portanto, amados, enquanto esperam, e esperar em fé, enquanto esperam essas coisas. Que coisas? Novos céus e nova terra. Ou seja, enquanto vocês esperam novos céus e nova terra, empenhe-se para serem encontrados, e aqui ele vai dizer 3 coisas. Primeira coisa que ele fala, empenhe-se para ser encontrados em paz. Esse ser encontrados por ele em paz, não está falando de estar tudo bem, tudo tranquilo, ele está falando de paz com Deus. A segunda coisa que ele vai falar, ou a segunda característica, é que vocês sejam encontrados imaculados, né? E essa palavra imaculados, a ideia aqui é perfeito, sem mancha, sem defeito. E você vai falar, Joel, mas é impossível. É impossível por nós mesmos, mas quando nós estamos em Cristo, isto é possível. Então, quando nós, deixar isso bem claro para você aqui, quando nós estamos em Cristo, uma vida de santidade perfeita em Cristo. Sempre isso, em Cristo. Não depende não depende do nosso esforço humano, é em Cristo. A terceira característica, inculpáveis. Como que a gente é encontrado inculpáveis? Como que a gente é encontrado dessa maneira? Ou seja, justificados. E nós somos justificados, e nós sabemos bem que é mediante a fé em Cristo Jesus. Então observe que todo esse processo de espera e essa vida de santidade, ela está centrada na obra e na palavra de Deus. Na obra de Deus, através do seu Filho e com a confirmação do Espírito Santo que habita em nós e que declara que nós pertencemos a Ele. O segundo ponto que ele vai tratar, é importante, antes da gente ir para esse texto aqui, deixa eu explicar isso. Quando a gente fala dessa ideia de que tudo vai ser novo, vai ser destruído, vai ser novo, eu dizia no estudo passado, você não pode viver desesperado, com medo, porque você tem esperança, né? E aí está a nossa segurança, essa esperança que nós temos aonde? Nas igrejas, nos líderes, em Cristo, em Deus, na sua palavra, na confirmação do Espírito Santo que habita em nós. Então observa que Paulo vai tratar esse tema de uma maneira bem interessante. E eu queria chamar a sua atenção para isso em Romanos. Eu só vou ler uma parte do texto, mas o capítulo 8 é um capítulo incrível e a gente já tem estudado sobre isso. Mas observe aqui. Paulo olha o sofrimento e toda essa vida que a gente vive hoje desse lado da eternidade, e ele fala assim, considero que os nossos sofrimentos atuais, então ele está falando desse mundo, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Do que ele está falando? Futuro. Ou seja, ele está falando quando isso vai ser manifestado no novo céu e nova terra. Essa glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, olha a relação que ele faz entre, e é muito interessante isso, ele fala da natureza ou a criação de Deus, e aqui a gente fala dos elementos, toda a vida animal, a vida vegetal, né, os céus, as estrelas, e ele faz uma relação aqui com os filhos de Deus. Qual é a relação que ele faz? Que a natureza criada com grande expectativa espera ou aguarda que os filhos de Deus sejam revelados. E Paulo vai especificar um pouco mais. Olha o versículo 20. Pois ela foi submetida à inutilidade. Está falando da condenação. Isso a gente vê lá desde o Éden, né? Quando entrou o pecado. Então, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que sujeitou a esperança. Está falando Deus. De que a própria natureza criada será liberada. Ok? Lembra quando eu falei que essa destruição era para o novo, para uma criação? Será liberada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo gloriosa liberdade de quem? E interessante outra vez, essa relação dos filhos de Deus. Versículo 22. Sabemos que toda a natureza criada geme, sofre, até agora, como dores de parto. E essa expressão aqui nos dá muita esperança. Essa expressão em dores de parto. Porque é uma dor com uma expectativa
positiva. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito Santo, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então, existe uma expectativa do novo que virá através da manifestação do poder. Então, aí vem o segundo ponto desse texto de 2 Pedro, que vai do versículo 15 ao 16, que é o propósito da paciência. Por que Deus tem paciência? Aí está aqui para a gente pensar. Por que Deus tem paciência? Olha como Pedro fala isso. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa. Então, está super fácil aqui. O que significa a paciência? Significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Interessante. Pedro reconhecia os escritos de Paulo como revelação de Deus. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. E aí é interessante, um dado... antes de ler o texto, eu vou te falar uma coisa. Deus usou homens comuns, ok? Com uma revelação especial. E Deus usou esses homens dando essa revelação, mas Deus não fez com que eles deixassem de ser que eles eram, com suas características, com a sua formação, com até o seu nível cultural. E olha como Pedro descreve um pouco os escritos de Paulo. Ele fala assim, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas, e ele vai dizer, difíceis de entender, as quais os ignorantes, instáveis, torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição. Então, ele fala, é difícil às vezes de entender o que o Paulo fala. Né? Paulo era um filósofo, era um homem, né? Um homem que tinha uma cultura incrível. E Paulo conhecia tão bem a cultura gentil como a cultura israelita. Então ele fala que às vezes tinham coisas difíceis, mas o problema não estava aí. O problema é que as pessoas que eram ignorantes, instáveis, que eles faziam, torcem. Ou seja, eles de alguma forma tratavam de perverter o que o Paulo escrevia. Mas eles não faziam isso só com o que Paulo escrevia, faziam isso com todas as escrituras. E isso ia ter uma consequência, porque seria para a sua própria destruição. E amados, aqui é muito importante quando nós pensamos das heresias. Toda heresia, todo falso ensino, ele sempre tem um propósito de distorcer ou torcer, né, a verdade bíblica. Seja por ignorância no sentido de que eu não conheço. Então, o que acontece? Por não conhecer um contexto bíblico, às vezes eu posso falar uma bobagem. O grande problema é que, talvez você diga, Joel, mas não é todo mundo que tem a oportunidade de estudar profundamente. Sempre que alguém falar, essa é a palavra de Deus, ele precisa ter a consciência de que está falando a verdade. E é sua responsabilidade estudar. Então é melhor você falar 5 minutos bem estudados do que falar 30 minutos sem nenhum estudo. E quando eu digo estudo, estou dizendo, vai ler a escritura primeiro, que é fundamental. Ler o texto, ler o contexto, né? Ver os textos paralelos. Hoje, até na internet você encontra dicionários gregos. Essa palavra, qual seria o significado? Você encontra hoje, né? Então, existe uma facilidade. Agora, o primeiro ato de interpretação bíblica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E aí fica muito mais fácil. Então, ele fala que qual é o propósito? Voltar aqui no texto. Qual é o propósito da paciência? É dar oportunidade à salvação. Então, se você crê que o Senhor está demorando para voltar, pense dessa maneira. É um dia a mais de oportunidade para que as pessoas reconheçam que existe um Salvador. Que as pessoas reconheçam que são pecadoras. Confessem e se arrependam dos seus pecados e venham a Cristo. É uma grande oportunidade. Então, ele deixa claro.
Mas ele disse que para os crentes é uma oportunidade de viver em santidade, viver em paz com Deus, e viver separado para Deus, e viver em devoção a Deus. E ele vai terminar falando de que maneira a gente deve ver isso, com uma perseverança. Observe, nosso ponto 3. Portanto, ou seja, diante de tudo isso que a gente está falando, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, ou seja, dos falsos mestres. Nem percam a sua firmeza e caiam. Então, o que acontece? Aqui ele não está falando de perder salvação, ele está falando de tropeçar. Essa palavra aqui, esse caio, é tropeçar. E talvez você vai dizer assim, Joel, mas em que sentido? Pensa no próprio Pedro. Pedro tem algumas experiências, olhando para a sua própria vida. Imagina a reação de Pedro quando ele fala para Jesus, quando Jesus pergunta, ok, e vocês que falam, que vocês pensam que eu sou? Não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala, uau, essa revelação, escuta de Jesus, essa revelação não foi carne, não foi sangue, foi meu Pai que está no céu que te revelou. Mas logo a seguir ele fala, não, Jesus, você não vai para a cruz, você não pode ir para a cruz, e tem que escutar, arreda de mim, Satanás. Né? Ou quando ele fala, Jesus, eu vou estar com o Senhor, passe o que passar, e qualquer coisa, o que vier, eu tô aí, eu não vou te abandonar. Não, você vai. Antes que o galo cante, você vai negar 3 vezes. E ele teve essa experiência, né? E teve a experiência de também ser resgatado. Em que sentido? De ouvir de Jesus, cuida, apacenta minhas ovelhas. Então, o que ele está falando é, irmãos, queridos irmãos, se mantenham firmes, né? É a expressão que ele está usando. Para quê? Para que vocês não venham a tropeçar, para que vocês não venham a cair, se mantenham firmes. E ele tem esse cuidado, né? Por isso que ele chama eles, amados, ele está falando para crentes, para irmãos. Guardem-se, sejam firmes, perseverantes, né? Por quê? Para que vocês não tropecem, para que vocês não caiam. E, versículo 18, cresçam. A perseverança leva ao crescimento. Cresçam. Cresçam em quê? E ele vai dar algumas coisas. Na graça e no conhecimento. Das doutrinas, das denominações, das revelações. Não. Conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, o que acontece? Volta aqui um pouquinho. Sabendo dessas coisas, se vocês cuidarem, vocês não vão ser levados pelo erro. Vocês não vão ser enganados. Vocês vão ter firmeza, para vocês não caírem. Quando vocês estão firmes, vocês vão crescer. E vão crescer em quê? Em graça, favor de Deus, em conhecimento, revelação, compreensão de quem? De Jesus Cristo. E esse comportamento, esse estilo de vida vai ser o quê? Vai ser glória a Ele. A Ele quem? Jesus Cristo. A nossa vida vai ser uma vida de adoração, de exaltação ao Senhor, pela nossa maneira de viver. Então, é muito emblemático e muito claro a maneira como Pedro ele vai terminar essa carta, né? Essa parte final, a gente chama isso em teologia de uma doxologia, né? Que pode ser um pouco mais extensa, como a gente vai ver mais em outras cartas, mas ela pode ser simples assim, a Ele seja a glória agora, ou seja, nesse tempo e para sempre. Amém. Pedro centrou toda a sua carta em Jesus Cristo, conhecimento de Jesus Cristo. Centrou a sua carta de uma maneira que nós dizemos que é uma carta extremamente cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro dessa carta, seja na maneira de viver, seja na maneira de rejeitar as falsas doutrinas, seja na esperança, na fé da sua segunda vinda. Então eu quero te animar a continuar estudando, continuar conhecendo mais dessa revelação, porque é essa revelação que vai te ajudar a permanecer firme, permanecer conhecendo mais de Deus, tendo mais revelação dele e vivendo para a glória dele. Que ao fim é o que importa, que a gente viva para a glória de Deus. E amados, a nossa esperança e a nossa segurança não está
nesse mundo presente. A nossa segurança, a nossa esperança está na vinda do Senhor, porque nós, como toda a natureza, aguardamos a sua vinda, aguardamos a volta do Senhor. Em que sentido? Para estarmos com Ele por toda a eternidade. E como líamos no estudo passado em Apocalipse, onde não vai haver tristeza, não vai haver dor, vai haver choro, lágrimas, né? E o mais importante, a gente vai ter a presença do Senhor, cara a cara, né? Face a face, por toda a eternidade. Que Deus te abençoe, sempre bom estar com você. E uma vez mais, quero te animar, compartilha com seus amigos e se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Sempre que tem um vídeo novo, se você subscrever e apertar as notificações, sempre vai ter uma notícia nova para você, tá bom? Bom demais estar com vocês, Deus os abençoe e nos vemos no nosso próximo estudo. Grande abraço.